Possamos iniciar o nosso evangelho de hoje, pedindo ajuda e proteção aos nossos mentores, aos nossos guias espirituais, para que nos auxiliem nos comentários, na energização das nossas águas, na energização do nosso corpo, na fluidificação do nosso ambiente, no ambiente em que vivemos, que possamos também, através deste momento de oração, ajudar todas as pessoas da nossa lista de oração, principalmente os mais necessitados. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Pelas obras. E os que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, Paulo. Esta passagem de Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses é singularmente expressiva para a nossa luta cotidiana. Todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas àqueles que leiam a vida pela cartilha dos nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos exposem os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Todavia, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí procede o impositivo de desintegração da concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se liguem ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Se amamos alguém tão só pela beleza física, é provável que encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. Se estimamos em algum amigo apenas a oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitiva mudez dentro em breve. Se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros que temos incidido tantas vezes. É imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiem o tempo e o espaço em que nos movimentamos, porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida dentro e fora de nós mesmos. Então, após essa prece inicial, vamos fazer a leitura do dia de hoje para que a gente possa conversar e trocar ideias e opiniões sobre o texto. O texto é do livro Renovando Atitudes. É um livro psicografado, muito bonito. Então, a página é a página 77 e o título da lição é Servilismo. A obediência e a resignação, duas virtudes, companheiras da doçura muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. A subserviência pode esconder falta de iniciativa, passividade indesejável, complexo de inferioridade e imaturidade de personalidade. Obedecer não é negar a vontade e o sentimento, mas exercitar o próprio poder de escolha para cooperar com os outros na produção de algo maior e melhor do que aquilo que se faria sozinho. Assim considerando, a obediência deve ser uma postura interna, racional, lógica, compreensiva e mais consciente possível. Os problemas do servilismo ou da subserviência nas criaturas foram gerados em muitas circunstâncias na infância, quando pais instigavam o medo e a ameaça como forma de obter a obediência dos filhos. Trata-se de um propósito cômodo e muito rápido, mas contraindicado na complexa tarefa de educar. Adultos que herdam tal formação familiar, se não forem espíritos maduros e decididos, com farta bagagem espiritual e de valores desenvolvidos, poderão viver com essa intrusão educacional.
Esse modo forçado de obedecer os outros desenvolve neles uma postura de anulação das próprias metas, pois substitui sua independência pela vontade alheia. Outros tantos trazem das vivências anteriores sentimentos de culpa por abandonarem sem nenhuma consideração entes queridos. São verdadeiros clichês mentais arquivados no inconsciente profundo que detonam em forma de obediência a servidão compulsória para compensar o passado infeliz. A psicologia, por seu turno, assevera que certos indivíduos desequilibrados por conflitos herdados na infância trazem enraizados em sua personalidade uma necessidade enorme de satisfazer seus sentimentos de mando e de autoridade, sempre impondo ordens, métodos e regras que, obedecidos passivamente, lhes trazem um enorme prazer e satisfação. Essas pessoas, ao entrarem em contato com personalidades submissas, compensarão sua neurose de dar ordens e, em muitos casos, somam ao seu impulso agressivo a neurose de autoridade, satisfazendo assim suas características sádigas, dominando e afligindo essas criaturas servis por anos e anos. O ser humano que se sujeita a ordens de comando vive constantemente numa confusão mental, absorvendo na atmosfera íntima uma sensação de não ter agradado o suficiente, numa tentativa inútil de cumprir e concordar com ordens recebidas, cai quase sempre na decepção, na revolta e na indignação, pois esperava receber amor e consideração pela obediência executada. Muitos de nós tivemos pais que nunca se importaram em nos impor limites, fatores indispensáveis para que a criança aprenda a conhecer o não, evitando a ilusão de que que terá tudo a seu dispor e que jamais encontrará obstáculos e dificuldades. Viver querendo ter sempre nossos desejos realizados e executados é exigir obediência a qualquer preço daqueles que nos cercam. Paralelamente, com o passar do tempo, essa postura pode se tornar inversa. Ao invés de exigirmos sujeição de todos os nossos pontos de vista, passamos a nunca dizer não. Sempre tentando satisfazer os outros, sempre dizendo sim, ainda que precisemos ir às últimas consequências. Por outro lado, uma pessoa que nunca diz não só pode ser desonesta porque diz que faz e dá muito mais do que tem e pode, expondo-se sempre ao risco de ser taxada de hipócrita e, além de tudo, de não realizar sua própria missão na Terra, porque se arvorou em correr atrás das realizações dos outros. A obediência é o consentimento da razão. Quem consente a alguma coisa permite que se faça ou não, conforme achar conveniente a sua maneira de agir e pensar. A resignação é o consentimento do coração. Ou melhor, os sentimentos falarão mais alto e a criatura abdicará o seu direito em favor de alguém, ou de uma causa por livre e espontânea vontade, já que o direito era de sua competência. Efetivamente, a obediência e a resignação, virtude às quais Jesus de Nazaré se referia, não são aquelas que os homens se confundem erradamente com a negação do sentimento e da vontade, conforme bem define o espírito Lázaro no texto em reflexão. Lembremo-nos, portanto, de que servir nem sempre será considerado virtude, visto que esta postura de nossa parte pode simplesmente estar camuflando uma obrigação compulsiva de agradar a todos, bem como pode estar desviando-nos de nossa real missão na Terra, que é crescer e amadurecer espiritualmente. Buscando refletir sobre o texto, eu acho que, claro, existem muitas formas de olhar, né, sobre a questão que ele aborda. Mas uma das características que mais me marcou na leitura é o fato da gente não saber dizer não às coisas, né? Esse hábito que muitas vezes vem arraigado no nosso coração e a gente vai dizendo, não vou fazer, não, tudo bem, e você vai, e isso acaba se tornando muito latente, obviamente, no ambiente de trabalho, né? Mas é um comportamento, né? É realmente um traço de personalidade e que a gente muitas vezes tem consciência do quanto ele nos aprisiona
né? Do quanto eles nos tira muitas vezes do nosso foco, né? Do nosso foco real da vida, porque você está sempre ali se submetendo, né? Se submetendo porque você acha que você tem que fazer, se submetendo porque, poxa, o que aquela pessoa vai dizer, se submetendo porque você tem medo de determinada coisa, de não, né, de perder o emprego, ou de perder aquela pessoa, né, não conseguindo realmente gerir com algumas coisas, e você acaba realmente se tornando muito servil, né? Servil até aos seus próprios desejos de ser amado e querido, porque muitas vezes está intimamente relacionado, né, ao processo do servilismo, né? De você, de forma inconsciente, porém consciente, buscar a aceitação dos outros através de nunca dizer não, né? Verdadeiramente não, né? Impor limites sobre as coisas. E sobre tantos outros medos que avassalam a nossa vida. E uma outra coisa também que me trouxe muito texto é esses choques morais que acontecem quando a gente, por N razões, deixa de fazer aquilo que poderíamos ter feito, né? Em relação aos nossos pais, aos nossos amigos, aos nossos filhos. Essas pessoas vão embora dessa vida, né? Elas morrem. E aquela frustração, ela fica no peito da gente, né? Como algo muito mal resolvido. E você tenta compensar isso de diversas formas, muitas vezes criando essas fixações mentais no processo de ajuda, onde você mergulha de cabeça em diversas coisas que parecem e que elas realmente têm um fundo caritativo, até de ajuda aos outros, mas de um jeito tão desesperado, como se aquilo fosse tirar, né, ou apagar aquele passado, sem fazer aquilo com uma real consciência, né, como se aquilo pudesse, de alguma forma, resgatar aquele tempo perdido. E não pode, né, sem conseguir realmente tratar aquilo que aconteceu, e aí você se submete num estado de uma caridade servil, sem que ela realmente possa trazer os frutos plenos. Ela fruto sempre vai trazer, né? A caridade, não importa como ela seja feita, ela sempre vai ter o seu contraponto, né? Seu bônus hora, mas para você em si mesmo, ela acaba não tendo todo o aproveitamento que ela poderia, né? Na sua consciência plena, porque você está usando aquilo como uma muleta, como uma fuga. E eu acho que essas são algumas das reflexões que eu fiz, né? E o quanto é importante impor limites, né? Acho que ao longo do tempo a gente vai aprendendo sobre aquilo que a gente não quer mais, né? Mas isso também não é um processo simples e muitas vezes as pessoas passam pela vida sem conseguir fazer essas reflexões, né? Daquilo que não quer mais ou impor limites para algumas coisas por saber o que é saudável para si mesmo, né? Conseguir realmente tomar essa consciência de vida, né? Consciência dos nossos desejos, de quem somos, a nossa relação emocional como um todo, né? E isso se casa muito com a mediunidade, com o desenvolvimento seguro da mediunidade. O médium que tem uma postura muito servil, ele acaba ele acaba muitas vezes não tendo um papel ativo na relação com a sua mediunidade, de questionamento, de desenvolvimento, de trabalho com seus guias, até no seu próprio. Como eu posso dizer isso? No seu próprio processo de conexão com os seus guias, o médium muito servil, muito passivo, perde também a sua capacidade de desenvolver com os seus guias e dos guias de desenvolver com ele, né? A mediunidade, ela é algo para nos ajudar no nosso processo evolutivo, né? Ela tem como propósito uma troca entre nós e os nossos guias, entre nós e os espíritos, para que a gente aprenda com eles e eles aprendam conosco. Não é uma relação unilateral, é uma relação bilateral. E quando existe uma submissão, e existem muitas submissões mediúnicas, né, onde realmente a pessoa perde a referência do eu, isso é muito ruim, né? Embora o processo e todo o atendimento e tudo aquilo que tem que acontecer em relação a quem está sendo atendido vá acontecer, em relação ao médium, é um baixo aproveitamento da sua mediunidade, uma baixa
um baixo exercício do desenvolvimento mediúnico. O propósito dos nossos guias, dos nossos mentores, não é o servilismo, né? A espiritualidade superior, ela busca em nós que tenhamos a força e o discernimento de ter uma mediunidade cada vez mais direta, né? Onde a gente não precise do desdobramento mediúnico para se conectar efetivamente com o plano astral. E isso você vai fazendo ao longo do tempo e do processo de consciência da sua mediunidade, não da subserviência ao guia, né? Não daquela aceitação passiva dos processos mediúnicos, né? Existem efetivamente médiuns que vivem 24 horas por dia, literalmente incorporados, sem fazer filtro, sem fazer nenhum tipo. Isso não é diferente de conexão, né? A conexão é uma coisa, né? Aí a incorporação, literalmente, num processo quase simbiótico entre ele e um único guia, é um processo de esvaziamento, efetivamente, da beleza de estar vivo, de estar encarnado, de reconhecer a mediunidade como uma ferramenta e da oportunidade desta ferramenta te ensinar e te desenvolver. Então, nesse sentido, o servilismo na mediunidade também é um impeditivo, também é um problema que nos limita, muito embora isso não impeça, né, efetivamente a execução do processo mediúnico, né, do intercâmbio entre vivos e mortos e dos processos de ajuda ao próximo. Mas ele reduz drasticamente a oportunidade que o médium tem de aprender com este contato, né, de realmente usar dessa ferramenta e fazer a sua caminhada de forma mais consciente durante o seu processo mediúnico. Acho que para mim é um pouco isso sobre esse texto. E sobre o texto anterior, né, que é o texto de Paulo, que também é bem bonito, né? Acho que ele me trouxe uma coisa muito sobre essa coisa inclusiva, né? Que não é sobre só o que o outro vê ou sobre só o que eu vejo, mas é o que a gente vê junto. E tá tudo bem, né? E que não é porque a pessoa não vê o mundo de acordo com a minha lente particular que eu não tenho que respeitar e aceitar, né? Que eu não tenho que buscar o convívio, a troca. E o que eu olho no outro é importante também, porque senão essa relação também se esvazia. E o quanto que isso também não está ligado ao servilismo, né? Então, o que eu estou olhando no outro? Se eu estou olhando no outro, só a capacidade que ele me dá de eu me sentir útil ou agradar alguém, ou de permitir, né? Porque no fundo é um pouco isso, em algum momento isso se esvazia, porque a gente não está tocando o cerne das coisas, né? O ponto correto de cada coisa, que é a nossa troca consciente das relações e aceitação das diferenças entre todos nós com consciência, né? Tem uma frase de Paulo que eu acho muito bonita, que ele fala assim, que seja o seu falar sim, sim, não, não, né? No sentido que a gente saiba dizer sim, tantas vezes quanto sejam elas necessárias, mas também que a gente saiba dizer não, não, tantas vezes quantas vezes isso for necessário, até para que a gente possa aprender. Porque nem todas as vezes que a gente diz sim, tá certo, e nem todas as vezes que a gente diz não tá certo. Mas se a gente não passar por isso, também a gente não vai saber, né? Eu acho que tem essa questão. Acho que é isso do meu lado. Se alguém quiser, gostaria de compartilhar e comentar o que sentiu, o que percebeu, o que gostou. Depois dessa sua abordagem aí, 360 graus, né, Ale? Não, é. Não, então, é, no texto primeiro do Paulo, que ele comenta aqui, muitas das coisas que vão nos ajudar são as coisas que as pessoas não concordam, né? Então, isso vem de encontro com um sentimento que bate muito, que no nossa vida, muitas vezes na nossa vida profissional, né? E na nossa vida de maneira geral, são aquelas pessoas que às vezes nos incomodam, que acabam trazendo os maiores oportunidades de aprendizado para a gente, né?
é aquele cara que não concorda com você no par do trabalho lá, que critica, que quer dizer, critica, né, que fala que poderia ser diferente e tal, que desafia e que traz um incômodo para a gente, é no fundo uma oportunidade de a gente de sermos melhor, de fazermos, né, de uma puxar para fazermos de uma maneira melhor. E, e muitas vezes o que nos incomoda nos outros é uma projeção de alguma coisa que a gente não conseguiu vencer em nós mesmos, né? Então, acho que é esse que me chamou a atenção no primeiro ponto. E, e a conectividade das coisas, da gente não se comprometer facilmente, que é o saber falar não, principalmente na vida profissional, onde tem muita competitividade, e aí atrelado ao ego, ao nosso ego também, que acaba nos aprisionando muito, né? Porque a gente acaba se comprometendo por uma condição profissional, por também, muitas vezes, por uma questão do ego, e a gente vai acabando, a gente vai ficando prisioneiro de tudo. Quanto mais a gente fala que sabe, mais a gente fica comprometido no saber e cada vez mais aprisionado em ter que manter essa posição muito atrelado ao ego. E quando a gente. E o ego nada sabe, né? Ele pensa que sabe alguma coisa, mas. E quando a gente consegue se libertar, não se comprometer facilmente, analisar com mais profundidade tudo que está na nossa volta, para aí sim a gente se comprometer ou não, a gente acaba tendo mais liberdade, ficando livre e, consequentemente, mais leve, e aí essa conectividade das coisas acaba ficando mais legal, né? Tudo mais alegre e mais fácil, mais leve de levar tudo. Para mim é o que veio assim de reflexão. Concordo muito, assim, você falou uma coisa muito interessante, né? Que o ego nada sabe, né? E é verdade, né? Faz a gente pensar que sabe, mas não sabe de nada. Ele está repetindo um automatismo, né? Ele é fruto da estratégia de sobrevivência do homem, né? O ego, é o que nos trouxe até aqui, não necessariamente o que nos leva adiante, né? No processo de espiritualização. E o servilismo, a obediência, é o mesmo princípio da autoridade que o livro traz, são todas facetas do ego, né? São todos desdobramentos das nossas necessidades egóicas, né? Por medo, por ansiedade, por dor, por aceitação, entre todas as coisas. E aí, quando a gente fala que ele nada sabe em relação para onde a gente deve ir, né? Que é para a casa do pai. Ele está apegado a essas as raízes da terra, né? Porque o ego ele é um princípio terreno. Ele está conectado às raízes da terra. Então, todas as coisas relacionadas às raízes da terra, que são as nossas necessidades e vicissitudes, são as coisas que ele puxa, né? São as coisas que ele traz. E por isso que ele nada sabe, porque aquilo que sabe é a nossa mente superior e ela é desprovida do ego, porque ela está conectada com o divino. E eu acho que essa é uma verdade muito ampla, né? Quando a gente fala sobre o ego nada sabe, né? Ele nada sabe porque ele não conhece aquilo que está conectado ao plano astral superior, que não tem uma barreira do eu, que é a mente cósmica, a mente senciente, né? Essa mente plural e divina com a qual a gente busca se conectar no nosso processo evolutivo. É verdade. Exatamente. E as situações externas, eu acredito que são reflexos das nossas conversas internas, né? Então, se a gente se conecta com a felicidade, com o sucesso, a gente vai ter a felicidade e o sucesso. O sucesso no conceito que qualquer um quiser colocar, né? Sucesso. E se a gente se conecta com tristeza, a gente vai ser a tristeza. Então, o externo é a conversa do nosso interno. Sem E dúvida, é isso aí.
lente do que a gente pensa, né, do que a gente vive, é como a gente vê o mundo. Então, há quantas pessoas que têm uma condição financeira e uma condição de vida e de saúde plena e são infelizes, né? Porque isso tem a ver com o seu interior, e quantas pessoas que têm condições difíceis, né? Assim, não tão plenas, vamos dizer assim, não digo difíceis, mas diferentes, né? Com menos bonança financeira ou de saúde, são tão leves e felizes, né? Porque tem a ver com essa, com a energia que você, com a energia que você põe, né? Naquilo que você está vivendo, né? Com o teu interior, né? Agora, o equilíbrio disso tudo, né, no dia a dia, para a gente poder, que é o grande barato da equação, né? A gente equilibrar tudo isso daí no mundo competitivo que a gente vive, com essa pressão, né? E com a transformação que a gente percebe muito no desenvolvimento mediúnico, né? Com o contato com os nossos guias, com o equilíbrio dos elementos, né? Mais com o girê da coisa, a transformação que a gente percebe a cada ciclo, dando mais valor para coisas que envolvem menos ego, as coisas verdadeiras, né? Que a gente coloca o valor, realmente o valor, e fazer o equilíbrio disso tudo, né? Nesse mundo competitivo que a gente vive. Para mim está sendo o grande desafio, né? Da gente trazer o equilíbrio para constante na mesa. Eu queria complementar a conversa extremamente rica e difícil de aplicar no dia a dia, né, que é o falar não. Mas comigo há 2 semanas, eu me coloquei numa situação de aceitar não, de aceitar ouvir não. Então, mais do que dizer não, eu acho que a gente pode, e não foi uma ação fácil, né? Uma mudança fácil, mas é efetivamente você aceitar o não sem ficar bravo, sabe, sem julgar, e você aceitar Sem que mágoa. Sem pode, mágoa. exatamente, né? Com uma leveza, na verdade, ou com tentar uma leveza, mas eu acho que um grande passo, até antes de falar não, é você aceitar que as pessoas não queiram ou que aquilo não vai ser feito do jeito como você imagina que seja a melhor forma. Às vezes não é. Então, eu acho que um exercício interessante, e talvez até para se praticar essa semana que a gente vai entrar, é talvez observar esses nãos e, em vez de você reagir, você para. Vamos ouvir, vamos entender. Por que não? Por que a gente tem que reagir àquele não? Porque também eu acho que na nossa cultura, na nossa forma, a gente não está habituado a ouvir não. Então, não é? Então, a gente é um bando de mimados, se a gente pode falar assim, né? Que tudo tem que ser feito da forma como a gente quer, sabe? Tudo bem, a gente trabalha com equipe, né? Tem uma troca, não é assim também. Mas a gente realmente não aceita. E eu me peguei numa situação assim muito calma, fica quieto, ouve, sabe? Aceita. E não foi fácil, mas me chamou muito a atenção o quanto a gente está, quanto eu estou, quanto eu não aceito não, sabe? Então, é um exercício. Foi muito providencial esse texto, Lê. Na verdade, era outro. Eu não sei o que aconteceu. Eu abri esse. Então eu aceitei, porque eu falei, bom, alguém me direcionou, porque eu, assim, eu já tinha selecionado o texto que eu já tinha, e eu abri, agora veio esse. Então eu falei, ok, vamos no texto que veio, porque tá sempre certo, né, de alguma forma. Mas você trouxe, é um fato, né, assim, no final, como a vida se organiza, né, sobre as condições daquele que fala sim e daquele que fala não, e daquele que é servil e daquele que tem autoridade, né? Que tem os seus. E ele passa por isso no texto, né? Que são os arroubos da autoridade, né? E quando alguém volta para dizer não para você, tem um movimento, né? Tem um movimento de cura, que é o que você trouxe, né? Nesse sentido, é um movimento de cura dele, né, do outro que está numa situação de servilismo, ou nossa, que está numa situação de servilismo,
e do outro, né, que está numa situação de autoridade, né? E eu acho que essa é o equilíbrio e a beleza do que você traz. E eu acho que a gente nunca está num lugar ou no outro 100%. A gente está sempre oscilando entre os dois lugares, né? Entre estar dizendo mais sim do que não, sendo mais servil do que autoritário, e às vezes a gente está encontrando oportunidades de servilismos onde a gente tem esses arroubos de necessidade de poder, onde a gente acaba atuando de forma mais intensa. E eu acho que o observar faz com que a gente possa recondicionando isso, né, no sentido da gente sair dessas duas posturas, que os dois extremos, eles não são coincidentes, né, eles não coincidem com o propósito divino, né, do amor e da troca e do crescimento mútuo. Eles não são, por princípio, alinhados com o propósito divino, que não é subversivo, muito menos passivo em relação às coisas inconsistentes, né? Mas ele, ao mesmo tempo, ele não é nem autoritário, nem servil, né? Ele é realmente um caminho de equilíbrio. Mas muito bom o ponto que você traz, concordo muito. A gente aprendeu a ouvir não, porque às vezes a gente vai feito um rolo compressor, né? E não aceita, né? E não se permite ouvir. E até para poder falar não, né? Porque eu acho que tem um fluxo, né? Entre as coisas, né? Um fluxo que vai, você não aceita não, você não fala não, e no final essa cadeia está se compondo de um jeito mais tóxico e benéfico. Exatamente. Talvez seja mais um exercício, um primeiro passo, ouvir e aceitar, para depois também falar, sem culpa. Exatamente. O processo de cura é perfeito, mas muito bacana, muito interessante. Mas não era o texto de hoje, Fridoca. Tá tudo certo. O outro texto que eu coloco e que eu aprendi com a mãe do Danilo, com a minha sogra, e eu pratico, porque a relação de pais, de filhos, ela não é necessariamente, nem sempre é um mar de rosas, às vezes ela é muito difícil, né? Às vezes até muito mais difícil do que fácil. E uma das coisas que me trouxe uma serenidade muito boa com relação ao meu relacionamento com a minha mãe, que teve sempre diferenças e coisas assim, minha sogra falava assim: essa sua mãe é a única que você tem. Então, assim, aceita o que ela é e como ela é. E isso sempre me vem quando eu não concordo, quando eu fico brava com a minha mãe, por que ela está fazendo isso, por que ela, sabe, assim, me traz essa frase da minha sogra de que eu só tenho essa. E realmente isso me acalenta. Nos últimos, sei lá, 20 anos, assim, eu diria que mudei totalmente a minha relação com a minha mãe. Então, eu não brigo, eu tenho uma relação, não quer dizer que eu aceite e que eu concorde com tudo que ela faz e como ela faz, mas passou a ser muito mais sereno do que antes eu tentava mudar, criticar, julgar, defender, falar, sabe? Por quê? Porque eu só tenho essa mãe. Então, é essa que eu vou ter e que eu tenho que cuidar, tenho no sentido de querer, né? Cuidar e acompanhar e avançar. Isso mudou muito. Foi muito uma frase talvez boba, que só tem essa, mas talvez que tenha um peso gigante. Pelo menos para mim foi um peso gigante. E ela né? E ela traz em si uma importante lição sobre a espiritualidade, sobre as relações familiares, que não é menor, né? A gente está sempre na família que a gente precisa estar, no sentido dos nossos pais, né? Porque existe uma lição a aprender, né? Eles têm algo a nos ensinar. Isso não quer dizer jamais ser condizente com o pecado e de forma alguma você ser condescendente, né, com o erro. Não é sobre isso, mas é sobre o que você trouxe, né, no sentido de você não deixar de amar a pessoa, não deixar de apoiar, não deixar de, né, de ter tudo, de entregar todo o amor que você pode por aquela pessoa que te deu ou te cuidou para que você estivesse vivo, né? Assim, eu falo
eu entendo muito sobre o que você fala e sobre esse processo de cura nas relações familiares em relação aos nossos pais, que muitas vezes a gente carrega muitas dores nessa relação, né? Nesse desenvolvimento dessa relação. E o espiritismo, ele me trouxe muito isso, né? Assim, no sentido de que o que você tem, não só porque é único, mas também porque é aquilo que você precisa ter. Tem um aprendizado e carrega uma lição muito maior do que a gente está vendo. E muitas vezes a nossa criança mimada, ela não consegue nem aceitar esta relação, porque a gente gostaria de ter outra coisa, né? Sem perceber que o que a gente tem é o melhor que a gente poderia ter, né? E na relação, principalmente familiar com os nossos pais, né? O quanto isso é único, porque uma hora eles vão fazer a sua passagem e você não vai ter mais nem ninguém para você ficar bravo, porque não vai estar mais ali, né? E acho que isso é muito simbólico, né? Eu tava hoje fui ver minha tia e eu vou trazer esse ponto porque acho que tem muito sobre isso. Ela me falou uma coisa muito bonita. Ela falou assim: eu acho que a gente tem que fazer pelos nossos pais enquanto eles estão vivos tudo o que a gente pode, mas não só vivos, vivos e lúcidos, porque eles podem estar vivos e não mais nos ouvir. Então eu acho que é sobre isso, né? E é sobre o que você trouxe. Exatamente, aproveitar o que é bom e realmente tentar deixar de lado o que não é fácil no dia a dia, mas quando você tem esse pensamento de que é o melhor que você tem, o que você precisa ter, né? Eu acho que traz essa leveza, você consegue talvez ponderar e deixar o amor e a harmonia na relação mais forte do que o peso daquilo que você não concorda, sabe? E acho que às vezes a gente tem mulher muito severo, né, em relação aos nossos pais, aos nossos filhos. E no fundo não é desse jeito, né? Às vezes é só realmente a nossa criança interior querendo coisas. E mesmo que seja, essa vida é dele. Em algum momento da nossa existência, eles deixam de ser os nossos pais e a gente deixa de ser os filhos, né? No sentido da relação pai-filho, passamos a ser adultos convivendo, né? Com tudo que a gente tem. E no dia que eles forem embora, não vai ter mais. A gente vai sentir falta e isso não volta, né? Eu acho que essa frase que você trouxe tem muito a ver com o texto, né? Porque ele fala como uma consequência do servilismo essa atitude, né? A atitude de uma vez que você não fez pelos teus entes queridos, você acaba indo para uma atitude servil como uma forma de tentar compensar sem de fato conseguir. É sobre isso, né? Porque você só tem um e depois não tem mais. E aí acabou, né? Mas eu realmente fiquei com isso muito claro, assim, né? Faça hoje enquanto a vida, enquanto a lucidez, né? Faça tudo o que você pode, da melhor forma que você pode, né? E isso não quer dizer nunca, jamais, servilismo, né? Quer dizer realmente, de novo, né? O sim, sim, não, não de Paulo, né? O equilíbrio entre todas as coisas, mas o amor infinito. Muito bom. Oi, Ju. Bom, agradeço os comentários e as trocas. Acho que foi muito rico, né? A gente trocou coisas profundas, né? Muitas vezes a gente toca isso de um jeito que parece simples, mas nunca é, né? Sobre o ego, sobre as nossas relações familiares, sobre aceitar o não ou dizer não. Nunca é, né? Acho que o que o Ale falou sobre nesse mundo tão competitivo, né? E ele é competitivo na empresa, ele é competitivo às vezes dentro de casa de um jeito tão ruim, né? Mas ele é nessa luta de uns contra os outros, né? Por alguma coisa que às vezes a gente nem sabe o que é, mas que para ter a gente não precisa brigar, né? E a gente não acalma, não coloca as coisas nos lugares e aprende a passar pela vida de um jeito mais sereno, muitas vezes não agradando a todos, porque não dá para agradar todo mundo mesmo, né? Mas também tem um aprendizado nisso, que é a aceitação de uns com os outros, né? De que cada pessoa tem
as suas próprias escolhas, seu livre-arbítrio, e que a gente... Que não quer dizer que está errado, também não quer dizer que está certo, e está tudo bem, né? É aquela escolha daquela pessoa naquele momento, com tudo o que aquilo vai trazer para ela. Podia ter sido um caminho... Tem uma frase do Evangelho que eu acho muito bonita também, que ele fala que nessa jornada, né, nessa jornada da vida, alguns andam a passos largos, outros a curtas passadas, e alguns param para se refrescar e tomar sombra, né? Mas de todo fato, está todo mundo caminhando, né, nesse sentido, e cada um vai fazer o seu ritmo na jornada, e vai escolher, às vezes, parar para tomar sol, outro para tomar uma sombra, né? Mas cada um faz o seu percurso sozinho, né? E acho que o que a gente pode entregar para o outro é na medida do que o outro gostaria que a gente... permite que a gente entregue, né? E tudo bem, né? Tá tudo certo. Assim, o que a Alessandra vive é o que a Alessandra vive, né? O que a Ju passa é o que a Ju passa, o que a Frida sente é o que a Frida sente. Quando a gente compartilha com os outros, a gente passa o nosso coração e um pouco da nossa vivência. Não quer dizer que para o outro é igual, mas pode trazer para ele algum despertar ou alguma resposta para que ele possa fazer o caminhar dele e a experiência dele nessa jornada. Eu acho que é sempre sobre isso, né? Isso, eu vou ler os textos do chat. Então, aprender a dar conta do não do outro nos ajuda a acreditar que o outro pode dar conta do nosso não. Muito verdade, Gi. Bem verdade mesmo. E ao olharmos no espelho, tudo fica mais nítido e também mais difícil de se admitir, pois mostra o real. Sem dúvida. Mas eu gostei demais da primeira frase, sabe? Que dar conta do não do outro também ajuda a acreditar que o outro pode dar conta do nosso não, né? Acho que permite um ambiente mais, puxa, de verdade, muito mais aberto, né? Mais de confiança. Eu acho que abre um ambiente de confiança. É sobre isso. E é importante também. Aí acho que, mas ao dizer não, é também um se posicionar, o direito de pensar diferente. Se nunca tivéssemos espaço para dizer não, o não. É preciso construir esse espaço, treinar, falar não de verdade. Treinar, falar sozinha. Thaís. Ah, e foi a Thaís que falou. Também acho que tem sobre isso também. Da gente treinar, falar não de verdade, né? Para coisas reais. E às vezes a gente tem que falar isso só. E às vezes a gente não consegue treinar falar sozinho. Mas eu acho que a partir do momento que a gente tem a consciência de que o não é bom, muita coisa muda. Às vezes a gente não tem essa consciência. Às vezes a gente aprendeu que o não é ruim e ele não é ruim. Assim como a gente aprendeu muitas coisas que nos disseram de alguma forma que aquilo era ruim. E não é ruim, né? Falar, você não pode... você não pode sentir isso. O que você sente, não importa o que você sente. Mas como que você não pode sentir o que você sente, né? Isso também é um processo de negação. Nos ensinaram a negar tudo o que somos que não seja de um determinado padrão. E isso nos aprisiona. E eu acho que essa lição também é sobre isso, né? Tirar essas travas do que nos aprisiona. Bom, eu agradeço muito. Vamos endereçar aí a nossa oração final e nas nossas cantorias finais. Eu hoje gostaria de cantar uma canção no final para Nanã. Orixá, que eu amo demais, assim, tenho uma profunda paixão por essa deusa velhinha, sábia, que representa a sabedoria dos orixás, e porque todas as coisas que falamos me lembra muito ela, né? Com a sua sabedoria, com seu caminhar mais calmo, né? Todo o mito que vem em volta de Nanã, nos mostrando como a vida pode ser serena, né? Como ela pode se endereçar como as águas doces e profundas de Nanã, né? E nesse doce e profundo, uma profunda sabedoria sobre nós mesmos, né? Como é importante mergulhar nessas águas calmas ali e nessa imensidão dos sentidos que nos tocam, né? Aprender a falar sim, falar não,
olhar para si mesmo, olhar para o outro e amar tudo que a gente tem, né? E nos amarmos, principalmente. Eu acho que é sobre isso, né? Nossa querida avózinha da Umbanda. Então, eu vou ler a prece de encerramento, vou ler a prece de Caritas. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor, pode abrasar a terra. Deixe-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho de onde se deve refletir a vossa imagem. Assim seja, que possamos, né, através dessa oração, através desse evangelho, das nossas conversas, carregar essa energia no nosso coração, que ela possa nos alimentar, que ela possa ser direcionada também no universo a todas as pessoas que estão na nossa lista de oração, as mais necessitadas, que a cura das nossas dores emocionais e físicas possa ser alcançada através desse momento aí de comunhão com o divino. E é sempre sobre isso, né? Da nossa comunhão com o plano astral superior. E aí eu vou cantar um ponto, quem quiser cantar ponto também, fica à vontade, para a gente encerrar nessa noite de hoje aí, com essa energia. Oxumaré me deu 2 barajás pra festa de Nana. A velha deusa das águas, que é Mungunzá, seu ibiri enfeitado com fitas e búzios, o ponto pra sentar, mandou cantar Essaluba. Ela vem no som da chuva, dançando devagar seu Ijexá, Senhora da Candelária, Aba, para toda a sua nação Iorubá. Ela vem no som da chuva, dançando devagar seu Ijexá, Senhora da Candelária, Aba, para toda a sua nação Iorubá. Saluba, Salubananã. Bom, muito obrigada, boa noite. Sejam muito felizes, que a energia das águas possa realmente limpar em todas as suas energias emocionais, que a velha Nanã possa levar com as suas águas doces todas essas emoções que a gente carrega no nosso peito e no nosso dia a dia. Desejo a vocês um bom restinho de sábado, um bom domingo, muito axé, prazer demais ter vocês aqui com a gente, né? Cada um de vocês. E a gente só tem a agradecer. Muito axé. Muito axé. Obrigada a todos. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, gente. Boa noite a todos. Boa noite.